Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Como identificar um ovo fresco. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero trazer essa informação para vocês. Algumas pessoas nos perguntaram. Estivemos fazendo pesquisa com a ajuda do Jorge. Nesta ocasião, especialmente, uma pesquisa para poder falar com vocês como identificar um ovo fresco. Esses ovos que vocês veem aqui, esses do lado de cá, são uma contribuição do Jorge. Uma das coisas que o Jorge faz é que ele cria galinhas orgânicas em casa. Então, esses são ovinhos orgânicos de galinhas felizes que não comem ração comercial, elas comem plantinhas, folhinhas, insetinhos e coisas assim. E o Jorge nos ajudou na pesquisa trazendo ovos realmente frescos. Não os sucos de vegetais, isso é a fibra, aí estão. Jorge nos explica que em sua casa, assim como sua esposa, ele tem um sistema nervoso agitado. E ele também, pois eles fazem seu suco de vegetais e o que sobra do suco de vegetais, a fibra e outras coisas eles dão para as galinhas orgânicas comerem e esses ovos são espetaculares. Agora, isso que está aqui é o que se consegue de ovo. Ovo aqui em Porto Rico e em outros países nos supermercados, que vem assim marcados com uma marquinha que fazem em cima, em cores e tudo mais. Às vezes para marcar a data, às vezes para saber em Porto Rico, para saber que são dos Estados Unidos e tudo mais. Obviamente esses não vão ser tão frescos. Mas quero definitivamente ajudar vocês a identificar como saber o que é um ovo fresco. Vejam, o teste melhor que absolutamente existe para saber com certeza, sem dúvida. É aplicando a física. E primeiro devo dizer que o ovo como tal é uma proteína perfeita. De fato, a proteína do ovo é tão perfeita que nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura Federal usa o ovo como a proteína perfeita para comparar com todas as outras proteínas. Como sabem se uma proteína é boa? Eles comparam com o ovo, porque essa é uma proteína completa. Reparem que o ovo contém, todas as vitaminas, todos os minerais, incluindo a vitamina B12 e uma alimentação perfeita. Até o ponto que desse ovinho sai uma galinha preciosa, com plumagem e tudo, e não precisa absolutamente de mais nada. É falso o tema e vocês vão ver. Nos episódios de Metabolismo TV, o ovo aumenta. O colesterol é o oposto. Isso diminui. Então, saiba a verdade, o ovo é uma proteína perfeita. Ok? Este ovo, por exemplo, que peguei. Aqui é das galinitas do Jorge. Não, vou colocar na água, ver como ele se comporta. A forma de saber se o ovo, de identificar se é fresco ou não, é colocando-o na água. Então você coloca na água, recipiente com água, e vê como o ovo se comporta. Observe. Esse ovo ficou deitado, está completamente deitado horizontalmente. Isso é um ovo fresco, totalmente fresco, sempre fica deitado e a razão pela qual ele fica deitado é porque ainda não há decomposição da proteína e ao não haver decomposição da proteína, não há gases. Gases, porque sempre a decomposição da proteína cria gases e esses gases fazem com que o ovo flutue. Então isso que vocês estão vendo aqui é um ovo completamente fresco, está deitado. Agora vamos colocar aqui, para que vocês possam comparar um ovo que não é tão fresco. Este ovo que está aqui veio do supermercado, nós compramos faz 2 semanas. Não, vou colocar aqui para que você veja como ele se comporta. Vamos ver aqui. Observar. Observe. Metade. Deitado. Tá. Eu não pago nem você paga. Isso eu posso fazer. Coloque-o aqui mais no meio para que possam ver. Vamos ver aqui. Observe que ele fica meio deitado. Esse deitadinho que ele tem significa que já houve um pouquinho de perda na sua frescura. Não é... E agora está havendo alguns gases, e esses gases são os que os fazem flutuar para cima. Então esse ovo está comestível. Dá para comer? Está me seguindo. Tem como 2 semanas, ainda dá para comer, porque ainda tem alguns nutrientes, mas não está totalmente fresco. Está me seguindo? Está fresco esse. Se o ovo está deitado, está fresco. Se já começou a ficar em pé, já não está tão fresco. Agora, vou um momentinho para o quadro para explicar toda a gama de como você pode saber em que estado realmente está um ovo. E bem importante,
ponto antes. Veja, aqui eu vou te ensinar. Definitivamente, aqui Jorge e eu abrimos com certeza. Ovos frescos e ovos que não estão tão frescos. Não é verdade. Por exemplo, o ovo fresco, orgânico. Você vai ver primeiro que a cor é bem intensa, porque está cheio de minerais e nutrientes. Não, este muito mais colorido do que o ovo que não é, mas a outra qualidade. E é que a clara do ovo, que é orgânico, que está bem fresquinho, tem uma consistência mais estruturada. Ok. Quando a clara de um ovo que não é tão fresco, tem uma consistência aquosa. Aliás, na hora de fritar, você vai ver que faz diferença. Vou um momentinho para o quadro para poder ajudar você a entender todas as diferentes qualidades de ovos que existem. Por exemplo, se eu pegar aqui 4 exemplos. Digamos que estes são 4 recipientes com água. Ok. E vamos colocar água em cada recipiente. Assim o ovo, quando você o coloca, ele se deita completamente. E toca o fundo. Esse ovo está totalmente fresco. Espetacularmente fresco. Se o ovo, ele fica um pouco inclinado. Está tocando o fundo ainda, mas fica um pouco inclinado. Você já sabe que dentro tem gases. Já começou a se levantar. Isso quer dizer que ainda está comestível. Por que está comestível? Porque ainda está tocando o fundo. Ok. Já não está fresco, totalmente fresco. Já não está... Ok. Agora, quando um ovo está danificado, o que acontece é que ele flutua e flutua em pé, mas não toca o fundo. Este ovo está danificado. Ok. Esse, por favor, não coma, porque já esse, o estado de decomposição que ele tem, criou tanto gás aqui dentro do ovo que já o levantou e não pode tocar o fundo. Agora, se um ovo está realmente, você o joga e o encontra flutuante. Aqui em cima, a água, saiba que esse ovo está podre. Não se atreva, nem tente abri-lo, porque facilmente explode na sua cara. Quando um ovo está podre, cria gases dentro. Na verdade, as crianças na escola, quando são travessas, isso também faziam na minha escola e queriam fazer travessuras. Eles pegavam uns ovos, colocavam debaixo da terra por 3 semanas e depois um dia iam buscá-los e já o ovo estava bem podre. E quando jogavam em outro para fazer a travessura, isso explodia. Coisas de menino, não. Mas basicamente assim, você sabe. A verdade é que quando você frita um ovo fresco, você vai observar que, como a clara tem sua composição, sua estrutura completa, esse ovo frito, assim, com a gema bem no centro, organizada e não se espalha. Mas quando você frita esse ovo, que ainda está comestível, vai ser algo assim, mas vai se expandir muito mais. Ok. E vai se expandir muito mais, porque já foi perdendo a estrutura da proteína da clara. Então, você pode ir consumir ovo, porque o ovo é muito saudável. É uma proteína completa, mas por favor procure. Sejam frescos. E eu comento isso com vocês, porque a verdade sempre triunfa.